Tudo bem, pessoal? Anderson aqui e hoje eu vou falar sobre rotina de estudo e planejamento de estudo. E esse é um tópico muito interessante e às vezes você se sente perdido ou não se sente evoluindo dentro do seu processo de estudo. E pode ser que um desses dois aí esteja te atrapalhando e pode ser que um deles vai te ajudar. Os meus alunos geralmente me chamam para falar sobre essa questão que não estão conseguindo sentir uma evolução, não estão sentindo um progresso. E aí, quando eu vou ver o que está acontecendo, geralmente eles criam uma rotina de estudo e ficam dentro dessa rotina, e às vezes semanas, meses, você pode ficar até por anos dentro dessa rotina. E eu tive esse exemplo de ficar 1 ano, 2 anos estudando a mesma coisa, porque eu criei uma rotina e tocava só o que estava nessa rotina, eu só fazia do jeito que eu tinha escrito nessa rotina. Isso pode ser muito ruim e pode demorar muito mais esse processo mesmo, ou pode não acontecer. Então, quando você cria um planejamento de estudo, você consegue focar exatamente no que você precisa fazer naquele momento, no que você precisa estudar para aquele momento e resolver. Dentro desse planejamento, você pode criar uma rotina para estudar isso. Tudo bem, que pode também te ajudar. Mas um planejamento com certeza vai te dar muito mais foco e vai te direcionar muito mais e você vai alcançar o seu objetivo muito mais rápido. Então, quando você vai criar um planejamento, for criar um planejamento, você pode escolher entre 3 e 5 tópicos para estudar naquele mês. E aí você pode estudar esses tópicos e não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Você pode estudar hoje o tópico 1, depois pode pegar o 4, o 3, o 5. Você pode ir se organizando da forma que você sente que precisa evoluir nesse processo aí. Então, se organize para estudar isso esse mês e resolver esses tópicos dentro desse mês. Então, de 1 a 5, então, se for muita coisa, dependendo do seu nível, escolha 2, 3. E você se organiza, você vê o que você precisa naquele momento e se organiza para estudar. Isso pode te ajudar muito e já muda muito o jogo nesse momento aí de você começar a sair do lugar. Você vai estudar com direção, você vai saber para onde você precisa ir. Uma outra coisa que eu falo sempre pro pessoal é que seja muito alinhado com o seu planejamento, né? Se planejar é interessante e você precisa fazer um planejamento que você vá cumprir esse planejamento. Então coloque metas dentro desse planejamento. É importante que você seja organizado com isso para até você sentir uma evolução, para você saber como vai sentar para estudar e saber como trilhar aquela jornada ali naquele momento. Então, fazer um planejamento, colocar as metas que você precisa resolver para aquele mês é muito interessante. Coisas que você pode escolher, né? O que você pode fazer, escolher para tocar naquele mês. Então, são vários tópicos que você pode escolher. Trabalhos de melodias, dos changes, motivos, solos. É interessante que você pare para pensar o que você precisa resolver naquele momento e o que você quer resolver também, né? Isso vai também, mais uma vez, vai estar alinhado com o momento com o momento que você está ali, né? Qual que é o seu nível de dificuldade, né? Quais são as coisas mais difíceis para você naquele momento? Qual que é o seu nível também? Se você está começando agora, se você já toca há um tempo, se você já tem muita experiência, como está sendo isso? Então é interessante que você consiga se organizar por esse tempo. Eu trouxe um exemplo aqui. Eu tenho o motivo rítmico do Dexter Gordon. Esse solo aqui, quando eu estudei o solo de Just Friends do Dexter Gordon, eu peguei um motivo que tinha ali e coloquei esse motivo para que eu conseguisse estudar e trabalhar com esse motivo, né? E o interessante é que quando você começa a trabalhar com motivos, te dá muito mais. Você começa a condicionar seu cérebro a trabalhar dessa forma. E quando você vai criar seus solos, você consegue você consegue criar motivos e desenvolver esses motivos a partir de uma ideia melódica. Isso que é interessante. E às vezes você toca muitas ideias soltas e aí fica difícil de você conseguir conectar uma ideia na outra. Então, quando você faz pequenos fragmentos, fica mais fácil de você conseguir aumentar o tamanho desse fragmento e assim conseguir desenvolver mais ideias. O Miles, ele falava que a diferença de um músico bom e de um músico amador é que um músico bom, ele consegue desenvolver várias ideias e conectar essas ideias umas nas outras. E um músico amador, ele não consegue conectar essas ideias. Às vezes ele solta muitas ideias ou cria muitas ideias interessantes, mas nem sempre consegue conectar essas ideias umas nas outras, né? Então é só uma ideia para a gente ter um parâmetro do que ele falava ali e que é interessante também. Um outro tópico que você pode escolher também aqui é estudar padrões. Esse padrão também, eu peguei esse solo do Just Friends do Dexter. Inclusive é um solo muito interessante, se você não escutou, dá uma escutada nesse solo que vale muito a pena. E aqui é um motivo
que ele desenvolve num trecho desse solo. E esse motivo eu desenvolvi em cima de um acorde. Você pode usar em cima de um acorde, fazer em cima de uma progressão. Você pode estudar de diversas maneiras. E o Dexter Gordon é um músico muito interessante porque ele sempre cria nos solos deles pequenos motivos. E desses motivos ele vai desenvolvendo esses motivos e cria frases que ficam muito interessantes. Então é um músico que vale a pena conferir, conhecer, escutar alguns solos dele também, que foi um músico de referência para todo mundo que estuda esse gênero aí. Depois você pode ir para um outro tópico que é muito interessante também, que é transcrever solos. Muitas pessoas não gostam de transcrever solos ou falam mal, né, vamos dizer assim, de transcrição. E a transcrição, ela ajuda muito a desenvolver a questão melódica mesmo, a questão da percepção, né? Quando você está transcrevendo, além de você estar sabendo sobre a linguagem, você tá ouvindo a linguagem, você está desenvolvendo essa linguagem, você também está vendo quais são as ideias que esses músicos estão colocando dentro dos changes, como eles fazem essa passagem, como usam uma certa escala, como trabalha a parte harmônica, tudo isso está desenvolvido dentro desse tópico, né? Então, é muito importante a transcrição do solo. Se você ainda está num nível que você não consegue ouvir e transcrever esse solo ou tirar esse solo de ouvido, você pode ler um solo, pegar um solo pronto já e a partir daí começar a tocar esse solo pronto e vai te ajudar também no desenvolvimento da linguagem e da percepção. E depois que você tiver uma experiência com isso, aí você sim faz o contrário, processo inverso, de escutar, tirar esse solo, né, no seu instrumento e transcrever, fazer essa transcrição, que vai te ajudar muito também nessa parte da percepção. Então vale muito a pena fazer esse estudo, e transcrição de solo sempre é bom também para o estudo da linguagem, com certeza isso vale a pena. E aí, o Wynton Marsalis, que é um músico que fala sempre desse desenvolvimento da percepção, da criação de solos, ou do estudo de solos, que a partir do estudo de solo você consegue desenvolver a percepção melódica e harmônica, que é onde ele fala que o músico precisa estar ligado, né? Precisa estar conectado não só no processo de tocar, mas no processo de ouvir também, né? Então ouvir é muito importante, assim como você consiga reproduzir. Então, aqui são alguns tópicos que eu coloquei para você que ainda não tem um planejamento de estudo, ou nunca fez, ou não sabe como que é, ou tá tudo muito solto para onde você vai, ou não sente que está tendo uma evolução. Então, criar esse planejamento é interessante e a partir desse planejamento você consegue desenvolver muito melhor os tópicos que você precisa para você conseguir evoluir e você com certeza vai sentir uma melhor evolução dentro do que você está estudando, do que você está tocando, né? Então, faça um tópico de um mês, faça um planejamento de um mês, escolha os tópicos que você vai estudar naquele momento e a partir daí desenvolva. E a partir desse momento você consegue desenvolver outros tópicos para o semestre inteiro, o ano inteiro e assim por diante. Curte, compartilha, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.